Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio. Quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Glória a Deus. Bom, gente, eu não sei se você tem percebido que existe talvez um domingo diferente hoje aqui proposto para nós. A gente sabe que por causa do Dia das Mães, muitos papais e mamães estão com as suas famílias, visitando e tudo mais. Os impediram de estar aqui nessa manhã, mas a gente nunca entende, né, aquilo que Deus vai fazer em qual dia. Existe um calendário do Senhor, né? E Ele, claro, tem a ver com aquilo que Ele vai querer fazer conosco, e Ele nos atrai para aquele momento especial, para nós recebermos algo da parte dEle. E nessa manhã eu tenho sentido isso. Existe algo da parte do Senhor para nós que estamos aqui. É claro, para vocês que estão nos acompanhando ao vivo, vão acompanhar depois essa gravação. Mas existe algo muito especial da parte do Senhor para nós, que eu creio que tem a ver com uma cura. Amém? Que Ele quer fazer em algumas áreas nas nossas vidas. E então, durante o louvor, eu percebia algo meio diferente em mim, né? Em um momento eu me senti até um pouco zonzo, e eu tenho experimentado sentir algumas coisas até para orar com as pessoas. Em alguns momentos eu tenho sentido algumas dores que não são minhas. Eu nunca senti aquela dor, e de repente eu vejo alguém se aproximando de mim, e na hora o Espírito Santo fala, ó, aquela pessoa está com essa dor. É como que um recado da parte do Senhor para nós nos movermos profeticamente. Enquanto eu estava zonzo ali, né, em um determinado momento do louvor, eu senti o Senhor falando que algo, claro, que Ele tem proposto nessa manhã para fazer conosco. E eu sentia como que uma anestesia vindo naquela hora sobre nós, por algumas coisas profundas que eu creio que Deus vai fazer. Amém? Então, se você se sentiu assim, alguém se sentiu assim na hora do louvor, da oração, você meio... É uma anestesia. Amém? Pausa dramática. O Senhor vai fazer algo importante em nós, nessa manhã. E nós somos privilegiados sempre de estarmos na presença do Senhor e de recebermos a sua cura, de recebermos a sua palavra. O tema dessa palavra é panelas voadoras. E talvez vai ser o tema do meu livro. Eu acho que essa palavra aqui é o início de um livro. E sei que tem muitos capítulos por aí, mas eu quero tratar sobre algo específico que essas panelas voadoras, elas fizeram na minha vida, né? E de repente a gente vai descobrir juntos algumas panelas também que já voaram contra as nossas cabeças. Alguns momentos que nós já vivemos que talvez eles trazem coisas para nós. E a gente vai percebendo na palavra do Senhor isso, né? A cura que o Senhor ele vai mostrando, Ele vai propondo e vai nos ensinando que são nossas
Existe uma constituição nova que Deus ele tem interesse em fazer dentro de nós, no nosso interior. E a gente percebe os personagens bíblicos, é claro, passando por essas experiências. Eles sendo totalmente trabalhados dentro deles, coisas que estavam ali, talvez escondidas, difíceis de serem decifradas, situações eram liberadas por Deus, e a gente talvez não entende esse momento, a hora que a gente está lendo a palavra e vê que Deus liberou algo. E naquele momento pode parecer que é algo, mas por que Deus liberou algo que veio afrontar aquela pessoa, trazer uma dificuldade para ela? Mas a gente vai percebendo no final de cada história que existia, é claro, o interesse de Deus naquela pessoa, para que ela pudesse ser ministrada em algo que, se uma situação não fosse liberada, aquilo não apareceria, não viria para fora. A gente está fazendo uma leitura, uma sequência, e estamos no livro de Samuel, agora no livro de 2 Samuel, e semana passada nós passamos por um texto assim, sobre a vida de Davi. E Davi aqui em 2 Samuel, comecinho lá do livro, né, de 2 Samuel, vai contando para nós um momento de vida que Davi estava passando. Talvez você conheça um pouco sobre Davi, já estudou um pouco sobre ele, ou já ouviu falar algumas coisas, que de repente ele foi um salmista, que ele foi um rei, mas aqui em 2 Samuel, começa a falar sobre algo que também aconteceu com ele, que na verdade o preparou para tudo aquilo que estava à frente. Aqui fala nesse comecinho de livro, que Davi, após a morte de Saul, ele estava no seu momento de ocupar o trono, de tomar conta, não só da sua vida, mas de tomar conta daquela nação, daquele povo. Ele estava num lugar de comando, onde as suas ações, onde aquilo que na verdade ele traria, influenciaria não só a sua casa, mas influenciaria todo aquele povo, toda uma nação. E Davi está nesse momento. A gente talvez, quando pensa em Davi, lembra de um homem de guerra. Um homem que não temia os seus inimigos. Deixa eu abrir no meu texto aqui, de 2 Samuel. Se você quiser já abrir na tua Bíblia, a gente vai então passar por alguns versículos ali, mas começando pelo começo dessa história, 2 Samuel. E nesse texto a gente vai encontrando algumas coisas, eu vou até acelerar, não vou ler todo esse texto com você pode ler isso depois na tua casa, por causa do nosso horário. Mas a gente vai descobrindo aqui, sabe quando você vai grifando na tua Bíblia ou pintando algumas coisas, você vai destacando alguns comportamentos de Davi. Então, eu anotei alguns aqui, né? Ele não tinha medo dos seus inimigos, ele enfrentava todas as suas batalhas, e desde jovem Davi, ele tinha essa postura, esse posicionamento de enfrentar os seus inimigos, de ver alguma coisa acontecendo na sua frente, ele não ficar calado. Ele não era uma pessoa passiva, pelo contrário, ele reagia a todas as situações. Um homem que não temia entrar numa guerra, não temia nenhum inimigo que se apresentasse no seu caminho. Um homem acostumado a usar a sua espada. Amém? Você consegue fazer essa imagem de Davi até aqui? Um homem guerreiro, acostumado a usar a sua espada. Um homem de fibra, de coragem, ele não fugia das lutas, isso fazia parte de quem ele era. A sua coragem para enfrentar as situações, os inimigos que apareciam, iam ali formando, né, o seu caminho, pavimentando o seu caminho. Davi, ele ia andando na sequência da sua vida, desde jovem, podemos dizer, talvez, de coragem em coragem, de situações enfrentadas e outras situações também à frente, que ele continuava nesse lugar de enfrentamento. E a gente percebe que todas essas batalhas que Davi ele enfrentava na sua vida não o separavam de Deus. E aqui a gente já começa meio que ficar do lado de Davi e talvez se distanciar um pouco. Porque Davi enfrentava suas batalhas, a gente enxerga aqui, em momentos mais difíceis que ele passava, uma proximidade maior com Deus.
E os salmos de Davi, muitos deles, quando a gente estuda o momento que ele foi criado, onde ele declarou aquelas palavras para o Senhor, e grande parte dos salmos de Davi são em momentos assim de batalha, de lutas, de inimigo à frente, de situações ali desafiadoras. Então, as situações que vinham contra ele não o afastavam do Senhor, pelo contrário, ele era cada vez mais próximo de Deus, mesmo com tantas batalhas. Agora, olha esse texto, que impressionante, quando nós enxergamos esse ponto aqui também. O texto é de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Só anota ele, a gente não vai trabalhar esse texto, mas anota para você ter como referência. Diz assim: quem nos separará do amor de Jesus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será, aqui o autor, ele traz algumas coisas que normalmente podem nos separar de Deus, do seu amor. E ele enumera: a tribulação é algo que pode nos separar do amor de Deus. O que são tribulações? Alguém com uma linguagem mais atual me ajuda? Problemas, dificuldades, tribulações. O que mais? Aflições, isso tudo são tribulações. E o texto aqui fala que isso pode nos afastar do amor de Deus. E às vezes acontece, né? Às vezes acontece. A outra coisa, angústia, dentro do mesmo barco aqui, né? Angústias, perseguições, fome, nudez. É claro que aqui a gente consegue entender a questão da falta, né? Onde a gente está passando por situações, muitas vezes, que nos faltam algo. Isso também, o autor aqui, ele destaca que essas coisas, elas podem nos separar de Deus. É claro, a gente questiona, a gente, meu Deus, onde o Senhor está, né? Cadê o Senhor? Cadê as suas promessas sobre a minha vida? Então, essas crises, elas podem nos afastar. Ou o perigo, e ele termina com a última coisa que ele numera aqui, e o texto bíblico, ele sempre é provocativo, né? Ele vai trazendo, às vezes, numa sequência, e eu vejo que aqui é o caso. Ele vai trazendo essas situações, e ele chega na última, que é a espada. Uma das coisas que podem nos separar do amor de Deus, mas quando a gente enxerga essa espada aqui, e tem esse texto ampliado para nós, a gente percebe que essa espada, que é algo que pode nos separar do amor de Deus, na verdade é a falta de luta. É a falta de você se posicionar e você entender que existe uma luta ali para ser travada em alguns momentos. E a falta dessa postura, esse posicionamento nosso, que não faltava em Davi, pode ser uma coisa que nos afasta de Deus. A espada, a briga, a guerra, a coragem para enfrentar. Talvez pior que a tribulação nessa sequência aqui é não entrar em guerra. É desistir de brigar. Pausa dramática 2. Características de Davi. A gente volta para Davi. Um homem da adoração. E é até meio difícil da gente conseguir imaginar ele nesse ponto aqui, né? Porque ele era um músico, ele tocava harpa também, né? Eu acho que ele tocava... acho que era aquele que tocava tudo, né? Tipo o Alessandro, né? Toca teclado, de repente ele está com a gaita tocando, né? A gente estava lá no retiro e a gente faz uma fogueira, vamos começar a adorar ali, e o Alessandro pega uma gaita e, enfim, né? Então, Davi, ele tinha esse coração de adorador, mas as mãos dele, eu acho que não era, né? Você já viu uma mão de uma pessoa que pega ali no pesado, né? Que segura uma espada? É uma mão ali, dedos não tão delicados, né? Dedos ali mais forte, ásperos, alguns calinhos, mas toda aquela mão pesada de Davi era usada ali para adorar ao Senhor. Ele tocava instrumentos, era mão de guerreiro, mas ele também tocava harpa. Era um poeta, imagina, um guerreiro poeta. Porque a gente vai tendo, na verdade, as figuras estereotipadas dentro da nossa mente, que uma coisa é guerreiro, outra coisa é poeta, né?
Uma coisa é guerreiro, outra coisa é sensível. Né? Uma coisa é ser guerreiro, outra coisa é gostar de samambaia. Mas a gente pode ter tudo isso junto? Davi, ele gostava de samambaia. Eu vou achar um texto aqui. A gente não tem muito tempo nessa manhã, então eu deixo para você procurar esse texto. Na verdade, você vai ter que ir no original e descobrir o que era samambaia no original. Mas muitos salmos e músicas são da autoria de Davi. Mais de 70 salmos. Ele era um homem, então, doce. Amém? Alguém que se expressa ao Senhor, que adora o Senhor. Ele é doce. Um som, né, que saía do seu coração. Era um som de doçura que atraía a presença do Senhor e que fazia com que os inimigos eles escapassem, eles fugissem. Ele era um homem doce com Deus. Era um homem doce, a gente descobre em alguns textos também, investiga a vida de Davi, que ele era um homem doce com seus amigos também. A Bíblia fala de um relacionamento que ele teve de amizade com Jonatas, e ele, na verdade, demonstra uma sensibilidade, uma doçura como homem, algo muito especial da parte de Davi, como um guerreiro. Ele também com a sua família. Em muitos momentos a gente enxerga esse homem doce. Mas com os seus inimigos, ele era forte. Ele era bravo. E muitas vezes violento. E a gente vai lendo os textos do Velho Testamento e fala, meu Deus, que violência é essa? Mas para que tanto sangue? E a gente vai descobrindo, é claro, que existe muita coisa ali que nós precisamos trazer para as nossas vidas como homens de Deus, mulheres de Deus. Uma doçura, mas uma violência em alguns momentos. Essas são as características de um guerreiro de Deus. Muito doce e muito bravo. Será que dá para ter tudo isso na mesma pessoa? Mateus 10, 16. A gente vai perceber que existe algo de Deus nisso. Mateus 10, 16. Observai. Jesus está falando isso, hein? Eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos, no sentido da prudência, da vigilância e da velocidade quanto à tua reação quando algo se apresenta na tua frente. Seja desta forma como são as serpentes, mas também inofensivos, simples, mansos e doces, como as pombas. Então esse é o padrão de Deus para nós que sonhamos com as coisas dele, com a terra que ele tem nos prometido. Amém? Alguém da espada e do espírito. E essas coisas elas estão associadas. Alguém que é doce, mas também é bravo. Depende do momento, né? E do inimigo, principalmente. Às vezes a gente vai pegando só essa parte da mensagem que nos interessa, né? E daí você, de repente, meu Deus, né? Vou dar uma espadada aqui, né? E porque, na verdade, eu tenho essa característica de um guerreiro, de um homem, de uma mulher de Deus, que, dependendo da situação, precisa ter uma reação um pouco mais enérgica. Mas a gente percebe um equilíbrio aqui entre aquilo que é espiritual, que nós precisamos ter esse posicionamento sempre astuto, pronto, entendendo as situações e não deixando que essas situações, na verdade, elas vão nos enrolando, nos embrulhando, fazendo com que a gente recue, talvez achando que elas não têm uma importância. Sim, nós estarmos posicionados como esses homens que são sérios com a palavra de Deus. E a Bíblia nos conta que Davi foi desafiado por Deus para a maior conquista da sua vida. E é o ponto que a gente inicia essa palavra. Até agora foram só comentários. A maior experiência que viveu assim que ele foi estabelecido como rei. Começo do livro de 2 Samuel. Essa história, ela está já na fatia, né,
certa, Samuel capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. A gente não vai ler esse texto agora, mas leia na sua casa. A partir do capítulo 5, a gente tem essa história. Aqui é o primeiro e decisivo desafio de Davi como rei, alguém que deveria governar. E a palavra que vem de Deus para ele é que ele precisaria governar toda a sua terra. Toda a terra que ele havia sido chamado para reinar era uma terra extensa, várias situações, vários ali detalhes dessa conquista, mas Deus traz uma palavra para ele, que é uma palavra que já foi ouvida em uma geração anterior a dele, uma palavra que acompanhavam os filhos de Deus, o povo de Deus, que era uma palavra para você então enfrentar todos os seus inimigos. E para Davi, da mesma forma, essa palavra veio, que para ele governar conforme Deus gostaria que ele governasse, as suas ações, o seu olhar sobre aquela nação, ele precisaria fazer com que toda a terra ela fosse dominada. Conquistar toda a terra que Deus tinha separado para ele governar. Não parcialmente, mas toda a terra. Talvez não fosse a maior guerra que ele havia enfrentado em números, mas ele sabia que seria a batalha mais importante da sua vida. E eu sei que você está percebendo que você está entrando na história, né? Porque se fosse para a gente ficar falando só de Davi aqui, né? A gente entra e sai do mesmo jeito. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder de se fazer viva quando a gente visita cada uma dessas histórias. Amém? E eu queria orar com você nesse sentido, nesse momento, para que a partir de agora, você entre nessa história. Que todos nós nos façamos presentes nesse momento, que é o que Deus mostra e adverte para Davi, que seria a batalha mais importante da sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós viemos neste lugar, Pai, para te adorar, Pai, para nos entregar diante do Senhor, para, Deus, estarmos nesse lugar que nós cremos, que é, Pai, o ajuntamento, Senhor, do seu corpo, dos nossos irmãos, Pai, na tua presença, onde nós somos tão edificados, Senhor, sempre, onde nós temos ouvido tanto da tua parte. Mas nessa hora, Senhor, nós queremos te dar uma permissão para que o Senhor, Pai, vivifique essa palavra em nós e para que exista um sentido forte do teu Espírito, Pai, agindo nessa hora nas nossas histórias, na nossa vida e naquilo que o Senhor tem também trazido uma palavra para cada um de nós, Deus. Existe uma terra a ser conquistada, existe, Deus, uma terra a ser, Deus, governada. E nós queremos, Pai, enfrentar essa batalha que Davi também enfrentou. E nos ensina então, Pai. Pai, convence nessa hora, Senhor, daquilo que, Pai, nós precisamos ser convencidos, Pai, daquilo que nós precisamos ser visitados nessa manhã com essa palavra, para que a tua vida, Pai, possa fluir em nós e que nós possamos, Pai, avançar em áreas que talvez nós não estamos conquistando ou não conseguindo vitória, Pai, mas nós queremos entrar nesse caminho que Davi, ele aprendeu e que ele repartiu com o seu povo, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a tua sensibilidade esteja nos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus. Amém. O texto aqui, então, fala sobre essa grande batalha que Davi, ele estava prestes a enfrentar. E a sua grande luta seria retirar um inimigo que vivia na capital daquela terra, em Jerusalém. Melhor dizendo, um inimigo que estava no coração daquela terra. Um inimigo que estava num lugar de comando. Não eram inimigos distantes, essas lutas ele já tinha enfrentado, era uma luta nova.
mas era um povo que estava num lugar protegido há muito tempo e convivia com eles. Essa história é riquíssima. E ele declara guerra, então, a partir daquela palavra que Deus trouxe para ele, contra esses inimigos que viviam no interior daquele reino, que estavam no coração daquele reino, na capital. Agora, por que ele recebe do Senhor essa palavra? Conquistar toda a terra. Não dava para repartir. Não dava para deixar com que um único inimigo, e principalmente aquele identificado nesse lugar de comando, no coração do reino, ele ficasse com uma parte, porque se aquilo acontecesse, toda a conquista que Deus havia prometido para ele, que aconteceria, seria comprometido a partir de uma única batalha. O texto da conquista que Deus vai repartindo ali com o seu povo e chega para Davi, pela primeira vez, anota esse texto, está em Números capítulo 33, 55. Diz assim: se não desapossardes de diante de vós todos os moradores da terra, eles serão como espinhos em vossos olhos. Bom, esse povo, devido à sua força militar, eles não foram expulsos durante a conquista de Canaã pelos israelitas. Lutas passadas. Era um povo que, por ter permanecido naquele reino, eles cresceram ali, eles estavam mais ou menos escondidos, eles não eram desafiados pela proporção que talvez aquela batalha pudesse trazer para eles. É mais ou menos como se existe algo dentro ali que precisa ser vencido e precisa ser mexido, mas nós sabemos que pela força daquela situação ou daquele inimigo que entrou, a batalha vai ser tão intensa, vai envolver tanta coisa, que é mais fácil então negociar com esse inimigo e deixar ele fazendo parte do reino, sem ele, aparentemente, crescer. Ele fica ali, guardado num lugar. É o que estava acontecendo aqui. Só que por isso, esse inimigo, é claro, estava no meio do reino, no coração daquele reino, ele é claro que ele cresce. E ele vai crescendo não em números, mas em força. Esse povo, quando a gente estuda, então, a característica desse povo inimigo que estava ali, que eram os jebuseus, eles eram conhecidos como um povo arrogante e como um povo orgulhoso. Por quê? Porque ninguém mexia. Era muito difícil mexer naquela situação. E a primeira atitude de Davi, ao ser ungido rei de Israel, foi sair e tomar conta daquela fortaleza. E essa história às vezes vai passando despercebida por nós, né? A gente vai enxergando Davi em todas as suas batalhas, em todas as suas conquistas, e esse texto às vezes passa rapidamente por nós, a gente não se dá conta que foi aqui o momento decisivo, que fez com que Davi, na verdade, crescesse e vivesse tudo aquilo que Deus tinha para ele, e que o seu reino, tudo aquilo que o seu reino alcançou, e depois a sua posteridade. Mas chegou o momento, e esse momento veio por algo que a gente já visitou sobre as características e a vida de Davi. Era um homem que não fugia das suas lutas, quando o inimigo ele era identificado. E aqui, quando esse inimigo foi identificado, Deus mostrou para Davi que existia um reino dentro do outro reino, que existia uma força que seria algo para dividir a força, a energia. Davi rapidamente, esse texto vai mostrando para nós essa postura e essa atitude de Davi. Rapidamente, quando ele ouve da parte do Senhor que tinha um povo ali no meio daquele reino, ele empreende todas as suas forças para lutar. Amém? Se nós queremos conquistar,
Temos que fazer uma faxina naquilo que está. Mas sabe aquele lugar que é o lugar de central? Aquele lugar que é protegido, né? É o camarote. Talvez a sacada, né? Talvez é a sala, enfim, mas é aquele lugar onde as coisas, na verdade, acontecem. É o lugar de comando. Retirar aqueles inimigos que não querem sair e resistem. Agora, como controlar as ações e as nossas emoções com um inimigo no lugar de comando? Pensa comigo, você que não tem esse problema. De repente você sabe que existe algo que Deus já esclareceu para você, que está à frente. Só que a gente vai descobrindo, pelo Espírito Santo, que nos mostra que existem alguns inimigos que, enquanto eles não forem confrontados e não saírem, na verdade, a gente vai sim lutar, a gente vai ter vitórias, a gente vai ter conquistas, mas a advertência aqui é que se não for enfrentado esse inimigo no lugar de comando, em algum momento a gente vai ser traído, até mesmo pela casa que somos nós. Porque pensa bem, você pode fazer todo o esforço para ter uma cara de doce, né? Cara de doce agora, todo mundo. Ó. Um doce sensível, bom, né? A gente pode tentar sustentar algumas coisas, mas se tem algo dentro de nós que não foi vencido, um inimigo ali que de alguma forma ele entrou, ele vai se manifestar. Como nós controlarmos, controlarmos a nossa emoção com o inimigo plantado nesse lugar nosso de comando? Como conquistar, como avançar com o inimigo nesse lugar de comando? No versículo 6 de 2 Samuel, capítulo 5, sempre esse texto, diz assim: os jebuseus, quando souberam que Davi havia recebido essa palavra de Deus para confrontá-los e retirá-los desse lugar de comando, os jebuseus disseram assim para Davi: perceba agora a arrogância desse povo e o orgulho. Você, Davi, e Davi já era famoso pelas suas guerras. A gente que vai conhecendo um pouquinho mais dessa história até aqui, sabe que Davi ele já era famoso ali, muito mais que Saul pelas suas conquistas. Existiam músicas sobre as conquistas de Davi. Ele era um homem que, se Saul tinha conquistado X, Davi ele tinha conquistado 1000. Então, Davi já era conhecido, mas esse povo não estava muito aí com a fama de Davi, porque eles eram um povo que ninguém, até aquele momento, tinha decidido enfrentar. E eles falam assim para Davi: você não vai entrar aqui, nesse lugar de comando. Características desse povo. Número 1, eles eram persistentes aos ataques. Desde os dias de Josué, eles tentavam e não conseguiam. Olha que incrível isso. Número 2, eles zombavam daqueles que, como Davi aqui, tentaram ir contra eles. O texto aqui diz o seguinte, versículo 6, os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Os nossos. Até os nossos piores guerreiros, ou aqueles que têm uma deficiência, eles podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Agora, é claro, né? Vamos para os jebuseus nas nossas vidas. O que normalmente é um jebuseu? Inimigos antigos.
A gente já chega na panela. Que entraram e tomaram conta de uma área do nosso coração. Situações que aconteceram e abriram portas para eles entrarem. E devido à sua força bélica, muitas vezes é mais fácil não mexer com eles. Eu prefiro não mexer com isso. Eu sei o auê que vai dar essa guerra. Agora, olha que interessante, e aqui é muitas vezes o nosso engano. O orgulho, por exemplo, ele pode ser classificado como um inimigo, um jebuseu dentro de nós, não é? Orgulho, meu Deus do céu, né? Quem aqui não tem orgulho? Meu orgulho é minha humildade, né? Mas o orgulho, por exemplo, a gente talvez chega até esse ponto. É por isso que Deus, eu creio que Ele vai ser cirúrgico nessa manhã. Porque às vezes a gente fica só, orgulho, eu preciso combater esse inimigo para que o orgulho vá embora da minha vida. Agora, como esse orgulho ele entrou? E às vezes a nossa luta, ela não é precisa, como Davi ele era. E a Bíblia vai mostrando que ele foi nessa história. O orgulho, por exemplo, ele não é aqui o inimigo. O orgulho, ele é o que? É um sintoma. Ele é a ação do inimigo no lugar de controle do nosso coração. Então, a gente tem um outro inimigo, que na verdade, ele é o que está no lugar do controle. E ele se manifesta, ou ele é aparente, através de algumas reações. E uma delas é essa, o orgulho. Um inimigo que pode estar dentro do nosso coração, num lugar de comando, e ele pode se chamar não orgulho, mas rejeição. Entendeu? Porque você não sofreu uma situação, não entrou um inimigo ali dentro do teu coração, que você vai precisar enfrentá-lo, e que ele simplesmente se chama orgulho. Mas o que nos faz, muitas vezes, orgulhosos, é o inimigo que entrou. É o jebuseu que está ali. A gente não tem como tirar o orgulho. A gente combate o orgulho. Mas a gente tem como tirar aquela situação que me fez orgulhoso. E muitas vezes o orgulho só denuncia uma rejeição que entrou e está comandando as nossas emoções. O inimigo rejeição também pode ser conhecido pelo sintoma mentiras. E daí você pensa, não, eu tenho um inimigo que eu preciso combater e hoje eu vou enfrentar a mentira na minha vida. Porque eu não sei o que acontece, mas na hora que eu vi, nem precisava e eu menti. Alguém já fez isso, né? Você para e por que eu menti, né? E eu não estou falando aquela mentira que você fala, não, entendeu? Uma coisa ali que compromete, mentirinha. Mentirinha. Você conta ali uma mentira, daí você nem sabe por que você tem esse inimigo que você precisa confrontar então, porque você sabe que isso não é de Deus na tua vida, na nossa vida. Mas a gente vai descobrindo que também é uma forma só dele falar, através da mentira, mas pode ser o mesmo inimigo, o mesmo jebuseu, rejeição. A mentira então não é o inimigo, a mentira é o sintoma de um inimigo que também pode se chamar medo. E a gente vai, então, deixando o Espírito Santo revelar quais são esses inimigos que talvez entraram e estão tomando conta das nossas emoções e em alguns momentos eles estão aparecendo. A incredulidade, por exemplo, também não é um inimigo. A incredulidade é o sintoma de um inimigo que pode se chamar decepção. Amém? Decepção. Tive uma decepção. Não creio mais. Não acredito mais nessa pessoa, nesse relacionamento ou em Deus. E de repente a gente acha que a incredulidade é o que a gente deve combater. Mas a gente precisa combater o inimigo. Amém? Aquela situação, a decepção. Eu preciso combater aquela coisa. Melhor nome para o inimigo é coisa, né?
A coisa que está lá dentro, ela precisa ser combatida. E a incredulidade, ela vai embora, mas ela não volta mais. Por quê? Porque aquilo que a alimentava, aquilo que a manifestava, ela foi descoberta, ela foi identificada e ela foi enfrentada. Amém? Olha quantas situações podem estar dentro de nós, simplesmente porque nós estamos vivos. Porque nós temos uma história. A ira. Chegamos na ira. Uma ação do coração, controlado pelo inimigo, que pode ser conhecido como abuso. Abuso emocional. E o abuso é o campeão, né? Essa é a coisa, né? Que pode estar lá dentro de nós. E a gente não entende por que isso nos mobiliza tanto. Abuso é o campeão. Ele desencadeia muita coisa em nós. Entre a ira, as coisas que um abuso manifesta em nós é a vergonha, a insegurança e não se sentir adequado. E às vezes a gente vai colocando na coluna errada. Volta a falar a mesma coisa, né? Porque a nossa insegurança, o não se sentir adequado, a nossa vergonha, não são os nossos inimigos. O nosso inimigo é o que entrou e nos faz estarmos dessa forma. E, na verdade, tenho caçado alguns inimigos dentro de mim faz tempo. Eu tenho uma vida ali, né, pregressa, antes do evangelho. Tenho uma família, Dia das Mães, né? Vou falar da Santa Mãezinha hoje. Mas algumas situações aconteceram, e é incrível isso. Às vezes algumas situações acontecem quando a gente é muito pequeno. Por isso que, em muitas vezes, o inimigo é antigo. Não tem a ver com o seu cônjuge. Como diz a Juliana, né? Eu preciso expulsar o demônio do meu cônjuge. Às vezes a situação entrou, você nem lembra quando. E você sabe que eu me lembro de algumas situações, e hoje eu vou percebendo que alguns inimigos entraram quando eu tinha menos de 8 anos. Loucura isso, né? Estamos falando de mais de 30 anos atrás. Eu lembro de 8 anos, por quê? Porque com 8 anos eu me mudei. Eu morava numa cidade que era a capital mundial do móvel, que chama Arapongas. E daí eu fui para a capital mundial do café, que é Londrina. Eu vou só para a capital, né? Então, quando eu morava em Arapongas, a grande Arapongas, ela é conhecida assim lá, eu me mudei para Londrina com 8 anos. Então, eu lembro dessas situações que aconteceram em Arapongas. Então, a conta fica fácil, né? Eu tinha 8 anos para baixo. E algumas coisas eu fui descobrindo que elas entraram, elas foram ligadas em mim, ou na verdade elas ocuparam um lugar de comando na minha vida lá atrás. Inimigos antigos. Eu posso ser, talvez, colocado na minha história, como Davi foi colocado. Davi, pega o cartão de visita de Davi, né? Davi, embaixo, né? Um homem segundo o coração de Deus. Maravilhoso. E o nosso cartão, né? O meu talvez estaria lá meu nome, e embaixo, criado na panela voadora. Porque aconteciam algumas situações nessa fase que eu fui descobrir depois que elas me marcaram. E elas trouxeram uma manifestação na minha vida de ira. Mas foram causadas como? Onde isso começou? No abuso. De repente, pensa a situação, você está na tua casa e você está lavando louça. E você não lava a louça direito. E de repente, quando uma fiscalização maternal vem e aquela louça não está adequada, o que acontece? Uma panela aparece voando na cozinha e você desvia da panela.
essa era uma situação que acontecia sempre? Não, mas acontecia. Eu me lembro de panelas voando e eu desviando das panelas. Isso fez com que, naquele momento de abuso, porque isso é abuso, não é verdade? Abuso. E a gente, como pais, pode abusar dos nossos filhos, passando dos limites. O que é abuso? É um uso excessivo ou ilegítimo de poderes. Então, abusos, eles podem acontecer em várias situações relacionais nossas, como pais, nos nossos próprios relacionamentos, onde existe uma hierarquia, por exemplo, até mesmo dentro da igreja espiritual, um abuso pode acontecer. E um dia o Espírito Santo me mostrou, me fez lembrar aquela situação, que aquela realidade que eu vivia fez com que uma ira entrasse no meu coração, através do abuso que já estava lá dentro, e se manifestasse em alguns momentos. E eu, por muito tempo da minha juventude, ali pós-cristão, né? Depois de Cristo, eu vi algumas coisas que não combinavam com o Evangelho. E eu lutei anos para que a ira fosse embora da minha vida. Algumas situações aconteciam que eu era afrontado, a primeira coisa que se manifestava ali em mim era a ira. A vontade de jogar uma panela era grande. De jogar um copo. De quebrar algo. Agora, se eu ficasse somente tentando resolver a minha vontade de fazer isso, e por muito tempo eu fiquei, isso seria, além de muito cansativo, talvez inútil. O que um dia o Espírito Santo me mostrou é que eu deveria passar por aquela situação de novo, com Ele, e deixar com que Ele me curasse daquele abuso. E aquela ira começou a ir embora. Amém? Foi embora. Muitas vezes nós paramos na identificação de quem foi usado para deixar o inimigo entrar. Por exemplo, o abusador. E a gente passa a ter um problema com o abusador. Mas, normalmente, o abusador também foi abusado. E aí não para mais essa história. E quem vai resolver a história de quem, né? Porque a minha mãe, muitas vezes, contando para mim sobre as histórias que ela viveu quando ela também tinha os seus 8 anos para baixo. E o meu avô era um avô italiano. Meu avô, eu lembro, eu era pequeno, mas eu me lembro algumas vezes do meu avô bravo. E ele ficava muito vermelho. Ele era aquele italianão bem branquelo, né? E ele ficava nervoso, ele ficava vermelho. E minha mãe me contou depois várias histórias. E duas eu nunca esqueço, né? A minha avó, ela tinha uma cicatriz gigante no braço. Pegava todo o antebraço, o braço. E um dia eu perguntei para minha avó, né? Vó, o que é essa cicatriz, né? E ela não contou, e daí minha mãe depois me contou. Que um dia meu avô chegou em casa, ele estava tão irado. E daí a gente descobre que possivelmente ele também foi abusado. E estava manifestando ali uma voz de algo que estava dentro dele. E ele estava tão irado, e não era uma coisa, naturalmente, a gente se avaliasse a situação, que era para fazer daquela forma. Mas a minha avó passou o café, e o café não estava do jeito que ele gostava. Ele abriu a garrafa. E o resto você deve imaginar, né? Ele jogou a garrafa de café na minha avó. E ela tinha aquela cicatriz que era muito aparente de queimadura. A minha mãe conta que esse mesmo pai dela, que ela foi abusada por essas situações, um dia, eles eram em 7 irmãos. E esses 7 irmãos, eles moravam no sítio e aprontavam, né? Quem aqui já morou no sítio sabe, né? Eu morei 1 ano e meio numa chácara em Antônio Carlos. E os meninos ali cresceram esse 1 ano e meio na festa ali, né? Era muito engraçado. E não tem como você não aprontar. E um dia eles aprontaram, meu avô chegou do mesmo jeito em casa e ele viu uma situação que ele não gostou. E ele teve a ideia de pedir para minha mãe fazer uma fila lá no quintal e colocar os 7 filhos atrás. Daí ficou minha mãe e os 7 filhos atrás da minha mãe. Daí ele foi lá no galpão, ele pegou uma espingarda que ele tinha, ele colocou uma bala e ele ficou ali a 2 metros da minha mãe e ele falou, vocês merecem só uma bala.
Então eu vou matar todo mundo com uma bala só. Meu vô. O que ele fez, né? Minha mãe conta que ele armou a espingarda, ele engatilhou, só que, claro, ele não atirou. Mas ela falou que quem fez xixi ali foi o que fez menos de medo. Agora imagina o que situações assim desencadeiam numa vida toda. É claro que eu cheguei aqui com as minhas histórias, né? São sempre muito dramáticas, mas são verdadeiras. E vai tendo uma cadeia, né, de abuso. E a gente vai só percebendo, na verdade, as reações. Por que a ira? Por que o medo? Por que o desconforto? Por que a minha vergonha? Por que a minha passividade? E a gente descobre um homem de Deus que ele foi advertido pelo Senhor antes de você entender que essa palavra que eu tenho para a tua vida, ela vai se manifestar e vai ser verdadeira. Você vai precisar empreender tudo que você tem, juntar tudo que você tem, e você vai enfrentar aquilo que está dentro de você. Está lá no teu coração. Agora, o maravilhoso da história é que ela não para por aqui, porque daí Davi recebe de Deus um caminho. E eu creio que é o caminho que a gente recebe do Senhor também nessa manhã, para nós conquistarmos toda a nossa terra. O Senhor mostrou o inimigo no lugar de comando para Davi e depois trouxe para ele uma estratégia para Davi se livrar deles. E a estratégia está no versículo 8. E o Senhor diz assim para Davi: quem quiser vencer os inimigos antigos, os jebuseus, terá que utilizar o caminho das águas. A história conta para nós aqui, não consigo ficar tanto tempo nesse ponto, mas resumindo, existiu uma única forma que o Senhor trouxe para Davi e que ele trouxe ali para o seu povo, que estaria com ele naquela luta, para tirar aqueles inimigos que estavam no lugar de comando, que seria o inútil, tudo aquilo que estaria à frente se aquela primeira batalha não fosse enfrentada. Que existia uma única forma de chegar naquele lugar que eles estavam escondidos, mais ou menos escondidos, mas que era a sua fortaleza, que era esse caminho que as águas percorriam para chegar até aquele lugar. Não tinha uma outra forma. Fechado de um lado, fechado de outro, fortaleza de um lado, emoção de outro, sentimento de outro, porque imagina, a hora que você pensa numa situação como essa, como foi a minha, de eu enxergar aquelas situações, e claro que são outras, né, que a gente vai descobrindo. O que você faz com isso, né? O que você faz? Deus, eu entendi que a ira não faz parte do fruto do Espírito. Pelo contrário, fruto da carne. Meu Deus, né? Caça isso em mim, Deus. Eu preciso que isso seja retirado da minha vida. E você olha para aquela situação e você faz o que com ela? De um lado está a tua impossibilidade de avançar. De outro, tá as dificuldades que você vai percebendo, que todos os lados está cercado, como eu chego até esse inimigo para tirá-lo desse lugar. E esse caminho das águas, ele é incrível. A presença de Deus, o se prostrar na sua presença, a palavra vai mostrando para nós que esse é o caminho único de nós deixarmos que essas situações sejam atingidas. Quem aqui já fez uma experiência assim, né? É simples. Se você pega água e se você joga em qualquer lugar, se a gente tivesse uma torneira aqui aberta, essa água, ela ia entrar em todos os lugares. Ela não ia ficar num lugar só. Ela ia passar por baixo das cadeiras, ela ia molhar os pés das cadeiras, ela ia tocar a parede, ela ia tocar aqui essa plataforma. Conforme as águas elas fossem abundantes, ela ia subindo, ela ia crescendo, e as águas elas atingem tudo, tudo. Então as águas, que é esse caminho que Deus mostra aqui para Davi, era a única possibilidade que ele tinha que essas coisas fossem retiradas dele, desse lugar de comando. Eu não tenho tempo aqui também para falar sobre como Davi conhecia esse caminho. A gente só vai imaginando, né? Ele, por ser um adorador, como ele conhecia esse caminho das águas. A Bíblia também tem inúmeros
referências, um número grande de referências sobre as águas. Eu anotei mais de 300 aqui numa busca simples, sem mencionar outras como chuva, que são mais de 80. A Bíblia fala sobre água de muitas maneiras diferentes. Em Êxodo 30, 18, como um símbolo de limpeza. Em Jeremias 17, 8, como um símbolo de bênção. No Salmo 42, como um símbolo da necessidade espiritual. Amém? Eu entendo que existe um caminho dentro de nós, que as águas do Senhor vão fazendo. Elas têm um poder de entrar em todos esses lugares dentro de nós, de nos limpar, de nos curar, de trazer vida para algumas coisas que estão dentro, que talvez estão bloqueadas, mas o Espírito Santo identifica quais são os inimigos interiores, para que eles sejam retirados do nosso coração e deixem o seu lugar de controle nas nossas emoções, pensamentos, para que o nosso coração seja curado e assim todo o nosso corpo, a nossa terra seja totalmente conquistada pela sua palavra. Amém? Existe uma conquista de Deus para as nossas vidas. Existe até uma palavra de Deus para nós como igreja nesse ano de recompensa. E a recompensa é um resultado de uma luta, de uma guerra, de uma conquista. E eu creio que é o momento de nós também aprofundarmos essas nossas lutas, para que a gente não caminhe e tenha que voltar naquele lugar que nos envergonha em alguns momentos. Existe uma progressão dessas águas dentro de nós. E eu creio que elas agora estão indo no nosso coração. Amém? As águas do Senhor. A presença de Deus em cada uma das nossas reuniões, em cada life. Eu creio que ela tem subido. E é o momento dela atingir todo o nosso corpo. Amém? O nosso coração. Se você puder fechar os teus olhos, se concentrar na presença do Senhor aqui, ainda mais, deixar as tuas coisas de lado. Eu creio que existe uma maior, que é a conquista do nosso coração. É hora de nós sermos doces, sensíveis à voz do Senhor em nós, de nós nos aproximarmos mais dEle, mas também é hora de, por isso, nós enfrentarmos uma guerra contra esses inimigos que já conviveram tempo demais conosco. Nós não encontramos Davi tentando identificar como os inimigos entraram, nem quem deixou que eles entrassem. Ele os identificou e lutou. Amém?